Bom dia, Márcio. Somos do grupo 6, composto por Igor Santos Lares, Jeremias Alves Paiva e Valesca Pereira dos Santos Silva. Esse vídeo está resenha do livro Educação Física e Aprendizagem Social. Vou falar agora um pouco sobre o autor do livro, que é o Walter Brath, não sei se é assim que se pronuncia. Ele nasceu em Toledo no ano de 1957, realizou seu curso de graduação em Educação Física na Universidade Federal do Paraná, concluindo o curso no ano de 1980. Na mesma universidade, ele concluiu no ano seguinte, 1981, o curso de especialização em treinamento desportivo. Neste mesmo ano, ingressou na Universidade Estadual de Maringá, onde atua ainda hoje como docente da disciplina de Fundamentos da Educação Física. Agora a introdução. Esse livro Educação Física e Aprendizagem Social, contém características para uma corrente que surge na educação física brasileira no início da década de 80. Essa corrente reflete o papel social da educação física, contextualizando-a no sistema educacional, e este na sociedade capitalista brasileira, operando em análises com um referencial teórico de orientação marxista. O conteúdo desse livro retrata diferentes momentos desse movimento e do próprio autor. O livro procura analisar que repercussão política teria o tipo de aprendizagem social das aulas de educação física, como também busca elaborar uma alternativa metodológica que induzisse a um tipo de aprendizagem social que se colocasse na perspectiva de uma educação transformadora. Portanto, o objetivo do livro é proporcionar o acesso do seu conteúdo, contribuir para desenvolver um debate e com a educação física pode ser usada como forma de aprendizagem social. Agora o desenvolvimento, capítulo 1. O capítulo 1 ele fala sobre o termo da educação física em seu sentido de restrito, que abrange as atividades pedagógicas, tendo como tema de movimento corporal e que toma lugar na instituição educacional. O primeiro tópico são pontos que norteiam a reflexão como o grau de autonomia pedagógica alcançado na relação com as instituições citadas, e também um instrumento teórico de análise que seria a teoria da diferenciação dos sistemas sociais, que parte do princípio da unidade da diferença entre o sistema e o meio ambiente. Assim, a identidade de um sistema desenvolve-se em íntima relação com o seu meio ambiente. O segundo tópico ele fala sobre o movimento, que é o tema da educação física, e o que se apresenta na forma de jogos, de exercícios de ginásticas, de esporte e de dança, sendo esta responsável por pedagogizá-las. Essas atividades possuem um determinado código que denuncia seu condicionamento histórico, que expressa ou comunica um sentido, incorporam-se a um contexto que lhes oferece sentido. O terceiro tópico, a educação física no Brasil vai desenvolver sua identidade, seus códigos a partir da relação que estabelece com o meio ambiente, que compreende fundamentalmente a instituição de escola, a instituição militar e a instituição esporte. Um dos critérios que identificam a diferenciação de um sistema diz respeito à diferenciação dos papéis, isso é, em que medida os diferentes papéis que precisam ser cumpridos no interior de um sistema não se confundem com outros de outro sistema, sendo esses analisados a partir de diferentes características com suas funções, qualificação necessária, o
processo de socialização para o desempenho do papel, habilidades técnicas que envolvem o papel, etc. O quarto tópico cita características marcantes da educação física brasileira, que tem sido a influência da instituição militar em seu desenvolvimento. Assim, os métodos inicialmente adotados foram, via de regra, os adotados pela instituição militar, como foi o caso já citado no método francês. O importante a ressaltar é que a instituição da escola, neste caso, é mais ou menos um palco de uma ação pedagógica que se legitimava a partir de sua presumível contribuição para a saúde, ou seja, com uma função higiênica, formação do caráter. O seu conteúdo baseado fundamentalmente na exercitação corporal através de exercícios analíticos, corridas e saltos. O quinto tópico ele relata que a desmilitarização da educação física brasileira dá os seus primeiros passos com a criação das primeiras escolas civis de formações de professores no final da década de 30 e no início da de 40. Então, com isso eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que não basta autonomizar-se em relação à instituição esportiva e à instituição militar, voltando-se totalmente à escola. Então é preciso que a autonomização pedagógica da educação física compreenda uma reflexão crítica do próprio papel da escola em nossa sociedade de classe. Olá, Márcio. Olá, pessoal. Meu nome é Valesca e eu fiquei responsável pelo capítulo 2 e 3 do livro. O capítulo 2, intitulado como Educação Física, a busca pela legitimação pedagógica, foi subdividido em 6 tópicos. No primeiro tópico, que é a introdução, o autor explica que ao longo da obra, ao decorrer da obra, ele vai nos impor alguns ele na verdade nos traz um complemento de uma obra que ele publicou anteriormente, e ele tem a expectativa de trazer elementos para que criássemos uma teoria crítica da educação física, e nos fala que a educação física ainda mantém uma relação histórica com as instituições militares. E sendo assim, ela não desenvolveu a sua autonomia. Ela ainda não regeu-se sobre princípios próprios. Então, com isso, o autor quer que a gente crie uma visão mais crítica sobre como a educação física se legitimou, como que ela ainda não desenvolveu sua autonomia própria. No segundo tópico, o autor diz que a educação física é a prática pedagógica que tematiza elementos da esfera cultural, corporal e do movimento. E é importante entender que, no primeiro momento, a prática cultural corporal do movimento era a ginástica. E no segundo momento, e até hoje, é o esporte. E que a tematização da ginástica tem a ver com o papel higienista da época, atribuída à educação física como uma forma educacional. Então, nesse tópico, o autor quer que a gente entenda o que é a verdadeira educação física e o que a verdadeira educação física trata, e como que ela pode ser dita como aquela educação física que construímos diariamente. Então, basicamente, no terceiro tópico, o autor vai trazer algumas causas para explicar essa crise que a educação física passou. Ele quer que a gente veja a educação física de uma forma mais crítica, não relacionada à cultura do movimento que ela era atribuída antigamente, que é como uma forma de adestrar as pessoas para o trabalho, como uma forma de
de adestrar as pessoas para cumprir com os seus deveres militares, né? Que ela não seja vista mais como que ela não esteja sempre ligada a instituições militares e ver que a educação física mudou, que ela pode ser vista de outra forma e que ela tem a sua autonomia. No terceiro tópico, o autor diz que a educação física passa por uma crise de legitimação. E nesse tópico o autor vai explicar como que isso aconteceu, vai tentar explicar de uma forma clara como que tudo isso se passou. Então ele propõe que a crise de legitimação assume um caráter fundamental. Ele partia de um argumento de que a educação física não era uma profissão regulamentada e por isso os profissionais sofriam um grande desrespeito. No quarto tópico, o autor vai nos apresentar os modelos de legitimação da educação física. Sendo assim, ele nos diz que a questão de legitimidade só pode ser vista na democracia, só pode vir à tona na democracia. E legitimar a educação física significa apresentar argumentos plausíveis para a sua permanência ou inclusão no currículo escolar. Sendo assim, ele fala que legitimação da educação física se dá em função do papel que determinada época lhe atribuiu. Sendo assim, ele levanta a questão: qual funções e papéis foram atribuídos à educação física? E que função social ou humana a teoria da educação física tem nos advogado para esta prática pedagógica? Mas antes de tratar desse assunto, ele vai tratar primeiro da produção de conhecimento para a educação física, que vamos tratar desse assunto agora no próximo tópico, que é o quinto tópico. E nesse tópico, o autor fala que a produção de conhecimento na área esteve pautada em problemáticas que se derivam das funções atribuídas historicamente à educação física, contribuindo para o exercício físico ligado à saúde biológica e relacionando ao desenvolvimento de caráter, ao desenvolvimento motor e ao desenvolvimento orgânico. E respondendo ao questionamento que foi levantado por ele anteriormente, ele diz que a educação física preocupou-se apenas com questões técnicas e instrumentais, não enfrentando as questões de valores. O que isso quer dizer? Que ele diz que a educação física era tratada de forma técnica, que a educação física era usada apenas de forma técnica para, como já foi falado anteriormente, para falar que a educação física era uma forma de adestrar, que ela era ligada à higiene das pessoas, como forma de preparar as mulheres para terem filhos, os homens para servir à pátria. Então a educação física era vista antigamente como ela era tratada de forma instrumental, ou seja, ela era só tratada de forma instrumentalista, era um instrumento que na época foi atribuída à educação física. Ela tinha a função de preparar as mulheres e os homens para simplesmente servir a uma nação, a servir a sociedade. Então a educação física era vista anteriormente como um instrumento para a sociedade. Ela era tratada como se fosse um instrumento, ou seja, a educação física era vista como uma forma de preparar as pessoas para viver em sociedade. As pessoas pudessem trabalhar e, sendo assim, gerar lucro para determinada classe. No sexto tópico, o autor faz uma crítica à superação dos modelos de legitimação. E ele diz que, de forma geral, ela procurou legitimar a educação física de modo que ela contribuísse para o desenvolvimento de saúde e aptidão física e para o desenvolvimento integral das crianças. Nesse sentido, a educação física contribuiu de forma
principalmente sobre o domínio psicomotor ou motor, e contribuiu para a detecção de talentos e manifestações esportivas. E por fim, trata de dimensões do comportamento humano, o movimento e o jogo. No início da década de 80, este modelo começa a ser questionado, e dele surge a educação física chamada educação física revolucionária ou crítica. O comportamento humano, o movimento e o jogo. No início da década de 80, este modelo começa a ser questionado, e dele surge a educação física chamada educação física revolucionária ou crítica. O autor classifica as tentativas de legitimação em dois modelos, que é o modelo heterônimo e o autônomo, e diz que o que tem predomínio entre nós é o heterônimo, com uma visão instrumentalista. Como eu disse antes, a educação física ela é muito mais instrumental. O terceiro capítulo da segunda parte do livro foi subdividido em 3 tópicos. No primeiro tópico, o autor introduz a necessidade de se inserir uma análise crítica para identificar o papel social da educação física, e cita autores como Castellani, Cavalcante, Ferreira, entre outros, que colaboraram com o processo de análise crítica pelo qual passou a educação física no Brasil, e como ele se propõe a analisar uma outra parte da educação física, que é a educação física escolar, e a sua contribuição no processo escolar das crianças e adolescentes. Então, nesse tópico, o autor quer que a gente entenda, quer que a gente veja de uma forma crítica como aconteceu toda a história da educação física até os dias atuais. Então, no segundo tópico, o autor vai tratar do conteúdo socioeducativo do esporte. Nessa parte, ele vai falar como a educação física e esporte educa as crianças, para que elas se constituam de valores e normas para integralizarem uma sociedade. Já que o esporte ensina a criança a vitória, a derrota, a respeitar as regras, a vencer através do esforço físico e alienar-se a outras pessoas quando achar necessário. E ensina a competir, né? Vivemos em uma sociedade extremamente competitiva e isto prepara as crianças para a vida. E nos permite compreender que tais características são reflexos mediatizados por uma sociedade capitalista. Então, nesse tópico, o autor quer que a gente entenda, quer que a gente pense, nos leva a pensar: será que a educação física tem que ser diferente? Precisa mudar? Será que a educação física como ela é vista atualmente está certo a forma como ela é vista? Será que está certo usar da educação física como uma forma de preparar as crianças para viver em uma sociedade? Será que está certo ensinar as crianças a competitividade? Tudo isso que foi abordado nesse tópico, o autor quer que a gente reflita. No terceiro tópico, o autor nos fala de princípios de uma pedagogia crítica para a educação física. E ele nos dá algumas reflexões sobre o processo educativo da educação física escolar, para que se desenvolva uma proposta pedagógica que possa contribuir com o processo de transformação social, para que seja justa e livre, e que ela não deva restringir-se apenas aos muros da escola, que essa nova pedagogia possa ser levada para fora do mundo, para fora do ambiente escolar, para fora dos muros das escolas, que essa nova pedagogia da educação física seja realmente justa e livre. Ele quer também que haja uma identificação social com a classe trabalhadora,
permitindo que a política educacional do nosso país seja de acordo com os interesses da classe trabalhadora, partindo para que possamos alcançar uma política partidária, para que o cidadão assuma o papel de sujeito político da sociedade. Então, nesse tópico, basicamente, o autor ele deseja que a gente reveja, que a gente construa uma nova pedagogia para a educação física, para que ela possa se abranger para fora dos muros das escolas, né? E que a classe trabalhadora seja de uma forma, digamos, menos... assim, ele quer que a classe trabalhadora que a gente tenha mais identificação com a classe trabalhadora da educação física. E cita autores como Castellani, Cavalcante, Ferreira, entre outros, que colaboraram com o processo de análise crítica pelo qual passou a educação física no Brasil. E como eles se propõem a analisar uma outra parte da educação física, que é a educação física escolar, e a sua contribuição no processo escolar das crianças e adolescentes. Então, nesse tópico, o autor quer que a gente entenda, quer que a gente veja de uma forma crítica como aconteceu toda a história da educação física até os dias atuais. Então, no segundo tópico, o autor vai tratar do conteúdo socioeducativo do esporte. Nessa parte, ele vai falar como a educação física e esporte educa as crianças, para que elas se constituam de valores e normas para integralizarem uma sociedade. Já que o esporte ensina a criança a vitória, a derrota, a respeitar as regras, a vencer através do esforço físico e alienar-se a outras pessoas quando achar necessário. E ensina a competir, né? Vivemos em uma sociedade extremamente competitiva e isto prepara as crianças para a vida. E nos permite compreender que tais características são reflexos mediatizados por uma sociedade capitalista. Então, nesse tópico, o autor quer que a gente entenda, quer que a gente pense, nos leva a pensar. Será que a educação física tem que ser diferente? Precisa mudar? Será que a educação física como ela é vista atualmente está certo a forma como ela é vista? Será que está certo usar a educação física como uma forma de preparar as crianças para viver em uma sociedade? Será que está certo ensinar as crianças a competitividade? Tudo isso que foi abordado nesse tópico, o autor quer que a gente reflita. No terceiro tópico, o autor nos fala de princípios de uma pedagogia crítica para a educação física. E ele nos dá algumas reflexões sobre o processo educativo da educação física escolar, para que se desenvolva uma proposta pedagógica que possa contribuir com o processo de transformação social, para que seja justa e livre, e que ela não deva restringir-se apenas aos muros da escola, que essa nova pedagogia possa ser levada para fora do mundo, para fora do ambiente escolar, para fora dos muros das escolas, que essa nova pedagogia da educação física seja realmente justa e livre. Ele quer também que haja uma identificação social com a classe trabalhadora, permitindo que a política educacional do nosso país seja de acordo com os interesses da classe trabalhadora, partindo para que possamos alcançar uma política partidária, para que o cidadão assuma o papel de sujeito político da sociedade.
Então, nesse tópico, basicamente, o autor ele deseja que a gente reveja, que a gente construa uma nova pedagogia para a educação física, para que ela possa se abranger para fora dos muros das escolas, né? E que a classe trabalhadora seja de uma forma, digamos, menos. Assim, ele quer que a classe trabalhadora. Que a gente tenha mais identificação com a classe trabalhadora. Eu sou o Igor, do grupo 6. Eu vou falar sobre o capítulo 4 e fazer a conclusão do livro Educação Física e Aprendizagem Social, de Walter Brath. Começando aqui falando do capítulo 4, que tem como título a educação física como campo de vivência social. Até chegarmos nesse capítulo, ao longo de todos os outros, foram discutidos temas relacionados à evolução da educação física ao longo dos tempos. A busca pela sua legitimidade, pela sua autonomia e por um referencial, onde todos que a pratiquem tenham muito a aprender. E finalmente, falando sobre o capítulo 4, que é o nosso objetivo, ele vai nos dizer como a educação física ainda pode evoluir, se tornando uma área de grande aprendizagem social, sendo aprendida por alunos e levada por eles para fora do ambiente escolar em busca de uma sociedade cada vez melhor. Walter Brath introduz esse capítulo dizendo que os profissionais de educação física devem trabalhar de modo que colabore no campo educacional, no progresso e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Considerando que a educação é a única ferramenta capaz de transformar nossa sociedade. Porém, ele também afirma que a educação, mesmo sendo importante ferramenta de mudança social, ela ainda reflete como é a sociedade. Em algumas regiões, nem todos têm acesso à educação, sendo uma forma de exclusão. E outra forma de espelho da sociedade é a divisão de grupos dentro da própria escola por classes sociais, refletindo a sociedade burguesa que vivemos. Ainda se enfrenta esse problema nas escolas. E considerando toda essa situação, na qual a escola muitas vezes é um espelho da sociedade, o educador não pode ser neutro nas suas posições e opiniões. Ele deve montar sua pedagogia superando todas essas barreiras pré-estabelecidas, buscando melhorar o ambiente escolar e a sociedade por meio da educação. Nisso, começa a ser citado o principal tema desse capítulo, a socialização. Vamos falar muito dela durante o capítulo inteiro, que é um valor de muita importância, considerando a sociedade atual, e deve ser passado para os alunos nas aulas de educação física, sendo usado como uma importante função pedagógica nas escolas. Uma das formas de socialização que vemos hoje nas escolas são os programas esportivos, que desde sua introdução nas escolas teve esse objetivo, socializar os alunos que participavam do projeto. Quando foram implantados nas escolas, os esportes tiveram grande apoio da mídia e da literatura da época, que foram totalmente a favor. Em relação à mídia, foram divulgados várias propagandas e slogans na televisão, favorecendo e expondo as qualidades e os valores de se implantar o esporte na escola. Era citado nas propagandas que, por meio do esporte, se aprendia companheirismo, respeito, muitos outros valores, e principalmente a socialização, que é o nosso objetivo nesse capítulo. E na infância da criança, durante o processo de socialização, a família e a escola são as principais influências delas. O primeiro contato das crianças com outras pessoas acontece graças à sua família, que também ajuda na relação com parentes, amigos, no diálogo, brincadeiras em casa. O primeiro contato de tudo das crianças é por meio da família. E na escola, essa relação ela é contribuída no processo de socialização, ensinando valores que precisarão ser utilizados ao longo da vida, como a obediência de regras, um sentimento de inferioridade a um professor, o respeito e a ordem. E no esporte também se aprende esses valores, sendo alguns jogos uma organização hierárquica, nos quais o juiz detém o poder de decidir o certo ou errado, com base nas regras do jogo. Porém, há um grande problema nas escolas,
que é a forma que as aulas de educação física são ministradas pela maioria dos professores e na maioria das escolas também, de uma forma direta, na qual transmitem para os alunos regras pré-estabelecidas, e assim os alunos são avaliados, não tendo grande exigência e nem participação e nem aprendendo muito. E, considerando também que os esportes atualmente possuem cada vez mais regras, perde-se totalmente seu caráter educativo. Esse método de ensino citado anteriormente é conhecido como método tradicional, MT, do qual não se absorve uma relação entre professor e aluno, e não tendo uma forma de socialização, que, para o autor, deve ser um dos principais objetivos nas aulas de educação física. Por isso, a partir daqui, o autor começará a falar sobre um novo método de ensino, que é muito mais amplo e melhor, que é o MFI. O MFI significa Metodologia Funcional Integrativa, que consiste em integrar o aluno à aula, fazê-lo participar ativamente das decisões das aulas, do planejamento, da criação e da mudança de regras durante as atividades, abordando a relação dos alunos de diferentes classes sociais e faixas etárias com as aulas de educação física, com o objetivo principal sendo a interação dos alunos, dessa forma trabalhando a socialização deles. Essa metodologia é trabalhada em diferentes tipos de jogos, brincadeiras e até mesmo esportes. Nos esportes, os alunos participam na criação e elaboração de novas regras, antes e durante o jogo. Para isso, acontece uma relação, uma conversa entre o professor e o aluno. E o que não se vê no método tradicional, onde o professor é visto como autoridade e cabe aos alunos apenas obedecê-lo. Nessa metodologia, também é cabível que, ao final de uma aula ou de algumas aulas, que o aluno os avalie, e não só seja avaliado. Eles podem opinar como foi o desenvolvimento da aula, o que ele gostou, o que ele não gostou, citar opiniões de como melhorar. Essa é a principal diferença do MFI para o método tradicional, a participação dos alunos na aula. Um importante papel do professor nesse estilo de aula é a flexibilização. O professor deve ser flexível, deixar e aceitar as opiniões dos alunos no planejamento de aulas. Desse modo, fazendo que o aluno se sinta mais participativo e cada vez mais se solte para dar mais sugestões de como querem que seja o decorrer da aula. Outras importantes funções do professor é incentivar os alunos a exporem suas opiniões e conduzirem reflexões, como a importância do trabalho em grupo, a necessidade e a origem de regras no esporte, para que servem isso para desenvolver o senso crítico dos alunos. Em uma pesquisa apresentada no livro, são mostrados vários pontos positivos da MFI, que é a Metodologia Funcional Integrativa, em relação ao MT, o método tradicional, como um maior número de participação, uma maior interação, maior desenvolvimento crítico, entre outros. E, na própria opinião dos alunos, eles dizem que esse tipo de aula agrega muito mais a eles. Usam várias coisas aprendidas no seu dia a dia, brincam em casa com regras criadas por eles mesmos nas escolas, interagem com outras pessoas e contam quão felizes ficam nessa metodologia, na qual todos participam de uma forma igual. Agora eu vou fazer uma conclusão do meu capítulo e do livro de uma forma geral. O livro Educação Física e Aprendizagem Social, de Walter Bradt, é de um conteúdo muito amplo. Passa por todo um contexto social enfrentado pela educação física em busca de sua autonomia, liberdade e respeito por parte de muitas pessoas que ainda não entendem sua importância, o que ainda não acontece nos dias atuais. Porém, o foco do livro é fazer um exercício com a mente do leitor, de como pode ser o futuro da educação física, o que pode melhorar, o que pode mudar e o que falta para sua consolidação em meio a tantos questionamentos. E, para essa mudança, o autor cita principalmente em muitas páginas de seu livro a MFI, que é a Metodologia Funcional Integrativa, que, como já foi exposto, há muitos resultados positivos em relação às atuais aulas de educação física nas escolas de hoje, porque trabalha principalmente a aprendizagem social, um valor fundamental, segundo o autor, a ser ensinado na pedagogia da educação física nas escolas.
o que melhoraria ao passar dos tempos, cada vez mais a nossa sociedade, por meio da educação. Em suma, após apresentar toda a trajetória da educação física, essa é a solução apresentada pelo autor. Solução essa que desenvolveria o senso crítico dos alunos, trabalharia muitos valores e, principalmente, desenvolveria a socialização dos alunos. E tudo isso sendo levado para fora da escola. É questão de tempo para ser construída uma sociedade cada vez melhor. Agora, no final, eu vou ler uma opinião pessoal minha sobre o livro e indicar o livro para quem é dedicado a esse livro. Em geral, o livro é de um conteúdo muito amplo para todos os estudantes de educação física, pois aborda toda a trajetória da disciplina em busca da sua legitimidade e autonomia. E, em relação ao capítulo 4, o autor cita, na minha opinião, a principal solução para as melhorias das aulas de educação física nas escolas atuais: a nova metodologia de ensino, que é a MFI. E não é uma solução apenas nas escolas, mas pode ser fundamental, em busca de uma sociedade cada vez melhor. Eu recomendo esse livro para todos os estudantes de educação física, professores e a pessoas que veem na educação um futuro melhor, que com as ideias do autor se sintam cada vez mais esperançosas que isso realmente pode acontecer.